A Conferência da Biodiversidade da ONU, COP15, está acontecendo em Montreal, no Canadá, essa semana. Talvez a COP dedicada ao tema mais importante até hoje. Não há dúvidas de que as discussões e resoluções dessa conferência serão cruciais para os esforços de conservação da biodiversidade global. Essa relevância é ainda ampliada porque, após o fim da recente COP27 sobre o clima, diversos especialistas apontaram certa insuficiência nos acordos decididos, o que pode trazer consequências negativas diretas para a diversidade biológica. Eu sou Fernando Garcia. E eu sou Liliane Domingos. E esse é o Biosintase, o podcast que traduz a biologia para fora dos muros da universidade. No episódio de hoje, exploramos a definição do conceito de biodiversidade e conservação no Brasil. Dessa vez, abordaremos a disciplina Fauna, Flora e Ambiente, que é oferecida no núcleo básico do curso de Ciências Biológicas da USP. Essa disciplina tem como foco estabelecer o conceito da diversidade biológica, enfatizando o papel da evolução como geradora de diversidade e a diversidade como fonte de evolução. Na disciplina, discutimos o papel dos fatores ambientais sobre as variações da biodiversidade em diferentes escalas temporais e espaciais, além de algumas das abordagens utilizadas em pesquisas de campo, fornecendo entendimento do papel do biólogo na sociedade. Dentro dessa temática, escolhemos trazer a questão conceitual de biodiversidade e como ela é aplicada no quesito conservação e endemismo no Brasil. Para isso, a nossa convidada nesse episódio é a professora doutora Cristina Yumi Miyake, professora associada ao Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da USP e docente da disciplina Fauna, Flora e Ambiente. Muito obrigada por ter aceito o convite. Para te apresentar para os nossos ouvintes, se você puder falar um pouco sobre o seu trabalho aqui na USP como docente e todas as suas pesquisas e afins, seus trabalhos no departamento. Meu nome é Cristina Miyake, eu sou do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva aqui do Instituto de Biociências da USP. Eu estou aqui contratada desde 98, mas eu fiz a graduação aqui, fiz pós-doc, então sou da casa, né? Sou da terra aqui. Então, eu estou aqui no Instituto desde 1986, tá? Então, há muito tempo. Então, eu conhecia o Instituto com a visão de aluna, né? De aluna de graduação, de aluna de pós e, mais recentemente, como professor. Mas já faz um tempo, né? Como professor, já faz um bom tempo. E, em relação às pesquisas, o meu mestrado, eu, na verdade, comecei com genética humana e meu projeto não foi para frente, não tinha resultado. Então, no fim, o departamento ofereceu uma bolsa para mim, para ir para o exterior, e nesse instante mudei o projeto, né? Minha orientadora e eu decidimos mudar o projeto. E aí eu passei a trabalhar com aves. E nesse, então, primeiro momento, o grande foco foi avaliar a variabilidade genética de psitacídeos, né, papagaios, araras de cativeiro. E com o intuito de auxiliar programas de reprodução em cativeiro. E então a gente gerou dados sobre similaridade genética entre pares de indivíduos para poder fazer recomendações de pareamento e também para fazer identificação de sexo, né? Porque por fora não tem dimorfismo sexual e não dá para saber quem é macho, quem é fêmea, e às vezes fica lá aparentemente um casal junto e não são do mesmo sexo e obviamente não vão produzir filhotes, né? E se a gente estiver pensando em espécies ameaçadas e esse casal ficar junto por muito, muito tempo, são vários anos que a gente está perdendo, que podem ser preciosos para a espécie, né? E aí, com o tempo, passei também a trabalhar com biogeografia, também usando as aves como modelo. E então, hoje no laboratório a gente tem essas duas grandes áreas de pesquisa. Uma que é mais voltada para espécies ameaçadas de psitacídeos, então a gente aplica ferramentas genéticas para auxiliar na conservação. E uma outra linha que é de biogeografia histórica, então a gente reconstrói histórias evolutivas das diferentes espécies de aves e tentando entender a história dos biomas, né, onde eles ocorrem.
Conta um pouco pra gente sobre a FFA, porque a gente quis fazer esse episódio sobre biodiversidade. E se você vai até no site de FFA do IB, fala que um dos objetivos da disciplina é apresentar o conceito de biodiversidade e também outros conceitos, desenvolver outros conceitos para entender sobre a diversidade biológica. Então, conta um pouco pra gente sobre a disciplina, sobre como que funciona. Eu sou a caloura, né, da equipe da FFA, então tem alguns professores que estão há mais de 20 anos na disciplina. Então, eu comecei na Fundamentos de Biomol, fiquei 18 anos, e aí que eu passei para a FFA. Então, assim, eu sou a caloura. Quando eu cheguei, foi um susto, né, porque, digamos que na Biomol eu sabia exatamente como eram as aulas, como era o calendário, eu sabia tudo de decor já. E aí, quando entrei em FFA, é outro mundo, né? São 5 cabeças diferentes, trabalhando juntos, cada cabeça é diferente, né? Como a gente discute em FFA, os nossos conceitos não são exatamente iguais, mas a gente tem que saber trabalhar junto, né? Então, tive que aprender muita coisa, aprendo muita coisa sempre, né? Com os colegas, com os alunos, é sempre uma grande aprendizagem para mim. Então, a FFA, né, tem esse foco em biodiversidade justamente, enfim, está no nome, né? Fauna, flora e ambiente, tem tudo a ver, né? A gente está falando dessa grande diversidade e a gente é super privilegiado de estar, né? A gente mora num local mega diverso, né? E por isso, então, a gente tem que aproveitar, né? Para tentar conhecer o que a gente tem por aqui e, quiçá, conseguir conservar alguma coisa, né? Então, diminuir essa pressão que, infelizmente, é muito grande, né, em cima da biodiversidade. Professora, inclusive, na disciplina a gente tem a viagem, né, que a gente vai para Intervalos. Qual que é a importância de ter essa viagem logo no primeiro semestre da biologia, ainda mais na questão de conservação e biodiversidade? Eu acho que deve fazer uma diferença muito grande para vocês, né? Para mim, fez diferença, né? Saí de uma disciplina que não tinha viagem, né? A gente tinha aulas práticas. E aí eu entrei numa disciplina que tem viagem. E aí, assim, é uma dor de cabeça no sentido de deixar tudo o mais organizado possível, mas sempre vai ter alguma intercorrência, dá aquele medo, será que todo mundo, né, vai e volta inteiro? Tem toda essa responsabilidade. Mas assim, toda essa preocupação compensa quando que seja um aluno que fala assim, nossa, mudei o meu olhar, né? Não vou mais olhar para qualquer pedacinho de mato e achar que é só um mato, né? Vai passar a ver muito mais, né? Ver, ouvir, sentir aromas, né? Muda completamente. Então, que seja que seja sensibilizado, já, para mim, é uma satisfação muito grande, né? Todo aquele esforço que a gente coloca por detrás já vale a pena. Então, e ainda mais quando a gente está falando de calor, né? São pessoas que estão virgens ainda, né? Para esse olhar, para esse ouvir, para esse tato, para esses odores novos. Então, assim, é muito legal. Eu acho que é super importante, ainda mais para nós biólogos, o campo é super importante. Mesmo, até o Paulo fala, né, na viagem, a viagem também é boa para aqueles que chegam lá, voltam e falam, não é isso que eu quero, né? Mas teve a experiência, né? Agora eu sei, não é para isso que eu nasci. Quero trabalhar no laboratório, quero trabalhar num escritório. Enfim, ela é super importante para a gente se achar, né? Ou para os alunos se acharem. Assim, entrando no nosso tema, né, o tema propriamente dito, a gente quer começar dando uma contextualização sobre como
O que a gente está querendo dizer quando a gente fala de biodiversidade, né? A gente fala muito sobre isso na disciplina, mas o que você espera que a gente entenda, assim, vocês enquanto professores, quando estão explicando sobre isso, qual que é o conceito de biodiversidade? Olha, como eu falei, acho que cada um tem um conceito na sua própria cabeça, né? Eu acho que isso tem que ser... Isso é construído e essa construção, obviamente, depende da bagagem que cada um tem. Então, o meu conceito não vai ser igual ao de mais ninguém, né? Eu tenho a minha bagagem, ela é única, por mais que eu tenha tido as mesmas experiências, né, durante a graduação, após e como docente, ninguém tem essa caminhada da mesma maneira. Então, eu acho que o mais importante do que tentar passar essa ideia é ajudar cada um a construir o seu conceito de biodiversidade, né? Então, para mim, a biodiversidade é algo que permeia, né, toda a minha vida. Então, eu também faço parte da biodiversidade, né? Então, não é uma coisa que está lá, né? É aquele mato, é aquela floresta, são aqueles animais que estão lá interagindo na floresta. Não, eu faço parte, né? Eu também acabo interagindo de alguma maneira, pode ser que não seja direta, mas o que eu faço tem consequências, né? Então, eu faço parte dessa biodiversidade também, né? E, assim, que essa coisa de tentar ensinar... Hoje, eu acho que eu não tenho essa pretensão de tentar ensinar. Eu acho que é ajudar as pessoas a construírem os seus conhecimentos. Assim, cada um vai ter os seus conceitos, cada um vai ter as suas ideias, né? É óbvio que, no final, a gente tem que usar a mesma palavra e todo mundo tem que, mais ou menos, entender a mesma coisa, né? Então, tem uma parte do conceito que tem que ser consenso entre todo mundo. Mas o conceito em si, para cada um, vai ter um significado diferente, eu acho. Não haveria tempo melhor de falar sobre biodiversidade do que agora que está tendo a COP15, né? Que é a Conferência das Partes da ONU sobre a Biodiversidade, que começou ontem em Montreal e vai até dia 19, se eu não me engano. E como a COP27 aconteceu algumas semanas e teve bastante gente com os olhos virados para ela, mas também pessoas que acharam que ela não chegou lá em todos os objetivos, principalmente nos que se correlacionam com a biodiversidade. Por exemplo, a contenção do aumento de temperatura do planeta. Então, vai ter essa conferência talvez seja a mais importante da década sobre esse tema. E, recentemente, então, a gente teve uma entrevista, a gente encontrou no site da ONU, de uma secretária executiva da Convenção da ONU sobre Biodiversidade, Elisabeth Brimma, e ela disse a seguinte frase, que a mudança climática é o principal impulsionador da perda de biodiversidade. E o problema da mudança climática depende da biodiversidade como parte da solução. Portanto, os dois estão claramente ligados e não podem ser separados. Então, eu acho que todo mundo entende, assim, como que a crise climática que a gente está passando afeta a biodiversidade com as perdas de hábitats dos animais e as plantas e tudo. Só que esse outro lado, essa outra via, eu acho que não é tão fácil de entender como que a biodiversidade ajuda a gente a manter, a gente ajudar a sobreviver a essa crise. Então, qual seria a sua visão, professora, do que ela quer dizer com essa frase e de como que a biodiversidade funciona nesse sentido? Eu interpreto da seguinte maneira, por exemplo, se a gente restaurar uma floresta, né, que está lá num ponto importante para o manancial, né? Então, isso vai proteger essas águas, vai melhorar a qualidade do ar, vai tender a diminuir a temperatura local, enfim, eu entendo que a própria biodiversidade é a solução para essa mudança climática, né? Então, a gente tentar preservar, tentar restaurar, tentar conservar, né, a biodiversidade
ou ajudar, né, essa biodiversidade ser conservada e ser restaurada, é que pode nos ajudar a diminuir essa diferença, né, essa mudança de clima. Entrando sobre os desafios para a proteção dessa biodiversidade que a gente estava comentando. A gente está falando sobre a saúde dos ecossistemas, que é tão importante para ajudar a gente a lidar melhor ou sobreviver a essa crise climática. E essa saúde ela é mantida pela relação de um grande número de espécies, muitos ecossistemas. E essas espécies precisam ser preservadas. Então, como que funciona na prática manter essas espécies vivas? No Brasil, por exemplo, que você tem essa experiência com as aves. E também as espécies endêmicas, que são muitas vezes as mais difíceis de preservar e as mais ameaçadas. Então, como que funciona esse... Em geral, né, a gente tem avaliação de nível de ameaça, né, para cada espécie. Então, um super especialista nessa avaliação é o Márcio Martins. Né? Que é outro professor da FFA. Sim. E então, os especialistas se reúnem e eles, então, vão discutir qual categoria de ameaça cada espécie se encaixa. Né? Tem uma série de critérios, uma série de métricas para classificar, né, se está mais ou se está menos ameaçada, ou se não tem grandes ameaças. E a partir dessa lista, né, que a gente chama de lista vermelha das espécies ameaçadas, e tendo essas categorias, o governo brasileiro pode, então, tomar decisões de priorização. Então, a gente tem o ICMBio, né, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que é o órgão responsável por proteger, enfim, pela conservação das espécies ameaçadas. E a minha experiência com o ICMBio é com os planos de ação nacional. Então, existem algumas espécies ameaçadas que estão contempladas nesses planos. Esses planos, eles englobam ações tanto in situ, ou seja, onde a espécie ocorre, quanto ex situ, né? Por exemplo, em cativeiro. Tá? E aí, essas ações têm que ser coordenadas de modo que trabalhem juntas em prol do objetivo maior, que é a conservação dessas espécies. Isso também inclui ecossistemas. Né? Então, por exemplo, hoje os planos de ação nacional, eles abrigam várias espécies ameaçadas. Tem o Plano de Ação Nacional das Aves da Mata Atlântica, o Plano de Ação Nacional das Aves da Caatinga, e assim por diante. Alguns anos atrás, existiam planos que eram específicos, espécies específicos. Para algumas espécies ainda existem esses planos que são focados só nelas. Tá? Algumas espécies, entre aspas, especiais. Entrando nesse âmbito, né, dessas ações práticas no Brasil, por exemplo, qual que é a relação da economia com a conservação? A gente fica com essa dúvida, né? Tipo, você tem que conservar, mas você tem dinheiro para fazer isso. Só que, para além disso, na verdade, a gente quer entender se existem espécies mais importantes do que outras, pelo menos do ponto de vista biológico, assim, da biologia. A gente tem essa relação, a gente precisa fazer... linkar, eu tenho determinado valor e aí eu preciso conservar essa, mas eu não tenho dinheiro para conservar a outra. A gente quer entender se existe esse tipo de relação, na verdade. Por exemplo, a gente precisa conservar essa espécie porque ela nos dá tais recursos e a outra não vai me dar, então aí eu opto por essa. Esse pensamento, ele é existente no meio biológico, é existente, na verdade, assim, no Brasil, pelo menos, e como é que a gente faz para tirar essa visão de... Você só conserva se você recebe algo em troca. Existe isso? Como é que dentro da biologia isso funciona, na verdade? Eu acho que essa visão é mais difundida fora da biologia, né, na verdade. Então, assim, conversando com família, uma vez um primo falou, eu comentei com ele, essa aqui é uma árvore, é uma espécie invasora. Mas qual que é o problema? Né? Ele não é biólogo. Né? Então, não é fácil, né, você justificar
para alguém que não tem essa sensibilidade que normalmente um biólogo tem, de que é importante conservar, e conservar significa, às vezes, tomar ações que são difíceis de serem explicadas, né, para o público não especializado. Então, por exemplo, aqui no campus a gente tem esse sagui que é invasor, né? Ele é super fofo, sim, né? Uma gracinha, mas ele é um invasor. Ele ataca ninhos, né? Come filhotinhos, ovos, ele compete com a espécie nativa. Enfim, e de uma hora para outra a gente viu aqui a população no campus aumentar muito, né? Está cada vez mais fácil encontrar esses saguis aqui. E qual poderia ser uma das ações a serem tomadas? Por exemplo, uma decisão pode ser pegar todos os indivíduos e castrar. Será que todo mundo vai entender isso? Né? Uma ação mais radical ainda é capturar e deixar em cativeiro. Né? Então, é muito difícil, né, a gente explicar isso. Né? Um bichinho lindo, tá aí, né? A gente interage com ele. Né? Tem gente que consegue chegar pertinho e dar uma comida, né? Enfim, e acho que é parte da natureza humana. Sim. Né? E ainda mais um mamífero, né? Um primata, né? Sim. Que é tão parecido com a gente. Né? Então, assim, é super difícil. Tomar essa decisão é extremamente complicado, né? Porque a gente tem a nossa visão de biólogo, mas a conservação não depende só da gente. A gente tem que levar em conta as pessoas e o que elas estão pensando. Né? Então, não basta falar, olha, no caso de psitacídeo, um dos grandes problemas é a retirada de indivíduos da natureza para o tráfico ilegal. Né? Então, falar lá para o caiçara, você não vai mais poder pegar papagaio, tirar ele do ninho para vender. Se a pessoa não tem de onde tirar dinheiro, né, para dar comida para o filho, é super complicado. Então, não é só o trabalho do biólogo. Esse trabalho de conservação envolve essa parte social também. Tá? Então, não tem fórmula fácil, não tem fórmula barata. Tudo depende muito dessa conscientização. Né? E não é fácil mudar a cultura das pessoas. A relação da economia com a conservação é algo que está em embate, assim, a conservação ela está contrária à economia, tipo, constantemente a gente está gastando para se manter e aí a gente está tirando um dinheiro que podia estar indo para outros lugares. Eu mesma já tive, já passei, assim, pensando, né, puxa vida, né, eu recebo dinheiro público para fazer as pesquisas, mas será que está certo, né? Porque esse dinheiro podia ser aplicado, sei lá, para comprar comida para quem precisa. Né? E aí, assim, passei por uns perrengues, né? Pensando nisso. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que a gente, como é responsável, né? Por boa parte dessas ameaças, né, a essas espécies, eu me sinto responsável por tentar, de alguma maneira, auxiliar, né, diminuir essa pressão em cima dessas espécies. Pode não ter sido eu diretamente, mas indiretamente, sim, né? Eu estou gastando um dinheiro que podia ser aplicado para arrumar algum emprego para esse caiçara, em vez de ele capturar os filhotes lá, ele produzir alguma coisa. Né? Enfim, é complicado. É bem complicado.
Mas se a gente não fizer nada, várias dessas espécies vão realmente embora. Nossa, mas, por tudo isso que você falou, me faz pensar como é importante realmente ter uma pessoa com um olhar biólogo nas instituições que realmente tomam ação nas coisas, por exemplo, no IBAMA ou no próprio Ministério do Meio Ambiente, né? Porque realmente, se você não... Uma pessoa... É um olhar diferente que... Bom, daquilo que você explicou, né? Mas assim, eu acho que isso tem muito a ver com a questão da gente também se colocar no centro das relações biológicas, ecológicas e afins. Isso desse embate economia, conservação, e isso que você acabou de falar também, das nossas relações com a conservação e nós mesmos, seres humanos, também exige uma quebra da nossa visão enquanto centro de tudo, né? Isso a gente também aprende em FFA, a gente vê muito sobre isso. Então, talvez esses nossos pensamentos, isso tanto que eu te perguntei agora, é porque a gente se enxerga como centro das relações, né? E não é o caso, né? Biologicamente. E acho que a gente tem que trabalhar com esse pessoal que pensa mais, né, entre aspas, pensa mais em economia, porque também faz parte. Sim. Né? Então, assim, nós humanos fazemos parte disso aqui, desse planeta. Então, não adianta eu brigar com todos os outros demais humanos que não querem saber de conservação, porque eu preciso deles. Né? A gente precisa se unir para isso. Não tem muito jeito. Então, esse embate é que a gente tem que evitar. Sim. Né? Então, eles estão errados, porque eles só pensam no agro. Né? Gente, vamos, né? A gente precisa conversar, a gente precisa chegar num meio termo, a gente precisa conseguir conversar. Senão, não vai dar certo. E aí que vem o papel do biólogo na sociedade, né? Isso que a gente está tentando abordar aqui no podcast, que é justamente a gente sair desses muros, sabe? Aqui na universidade a gente tem uma visão, mas a gente precisa expandir para conseguir ter acesso a essas pautas, a essas pessoas e colocar nossos pensamentos no lápis, sabe? No papel, na conversa e evitar esses embates também. Isso. É sobre. E é isso que, assim, a vantagem de vocês estarem numa universidade como a nossa é que vocês podem ter acesso, né, às outras, né, unidades que dão cursos de outras carreiras. E aí, começar a fazer essa ponte. Né? Quem sabe tem alguma disciplina, sei lá, na economia, né, que a gente está, esse embate todo. Vamos lá ver o que eles estão falando. Né? Deixa eu levar também a minha visão para lá. Deixa eu trocar ideias. Né? Acho que isso também é uma maneira de crescer. É isso. Tá ótimo. Bom, essas eram as perguntas, né? Bom, muito obrigada pelo convite. Foi super gostoso conversar com vocês. Esse bate-papo foi super legal. Espero que seja um sucesso o podcast de vocês. Obrigado. Boa sorte. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Enriquecedor, foi muito bom, de verdade. Muito obrigada.